Olá, bom dia! Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues. Ao meu lado, Amanda Antunes. Bom dia, Amanda. Ei, Nanda, bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha em casa, no radinho e também no YouTube da Itatiaia. Então, hoje a gente tem a oportunidade de conhecer a história de Jéssica Martinelli, uma mulher cuja trajetória reflete uma imensa força de superação. Jéssica foi vítima de abuso sexual na infância. Ela tinha 9 anos. Um episódio traumático que, ao invés de a definir, a impulsionou a buscar justiça de uma forma muito particular. Ela se tornou policial em Santa Catarina, onde transformou a dor de seu passado em um combustível para sua atuação profissional. Em um dos momentos mais marcantes de sua carreira, gente, isso aconteceu. Jéssica teve a oportunidade de prender o próprio agressor, fechando um ciclo de dor com uma ação de justiça. Jéssica está lançando o livro A Calha, onde relata o que aconteceu, para trazer conforto a outras pessoas que tenham passado por crimes semelhantes. Jéssica, bom dia! Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui hoje atendendo a esse convite. Muito obrigada, Jéssica. Eu dei uma pincelada aqui, mas eu queria que você resumisse para a gente um pouco aí dessa história, Porque a gente estava falando, muitas vezes, o cinema, a arte, ela retrata alguns casos de pessoas que foram vítimas de violência e que correm atrás de vingança de uma forma também criminosa. Mas você não, você foi atrás de justiça de uma forma legal, né? Isso mesmo. E é importante enfatizar que não era esse o objetivo inicial. As coisas foram acontecendo justamente, no meu caso, pela morosidade da justiça. Eu denunciei apenas com 15 anos, que foi quando eu contei, para minha irmã o que tinha acontecido comigo, e até seguir todo o trâmite processual, que vai desde a delegacia de polícia, vai para o fórum, que manda para o Ministério Público, que volta para o juiz, que depois vai para uma outra vara, se tiver recurso, nesse caso teve, Esse processo durou quase 10 anos. Então, foi por isso que foi viável para mim cumprir a prisão. Não era este o objetivo, mas eu pude fazer isso. E, na verdade, eu fiz também como um apelo ao meu próprio caso, porque se eu não tivesse cumprido esse mandado de prisão, outra pessoa não teria o feito. Então, ele se tornou um ato necessário para um caminhar de um processo de cura, Um processo de cura que, infelizmente, não é 100%, mas que a cada dia a gente melhora, evolui mais e mais. Jéssica, desculpe se eu estiver tocando na ferida e sendo invasiva, para a gente é um pouco complicado também, Mas para entender um pouquinho o contexto, se você puder falar um pouco da infância, de tudo, e até você contar isso. Você contou para sua irmã, não é? Depois de alguns anos, Se você puder, falar para a gente sobre isso. Sim, para mim hoje eu digo que é muito tranquilo, Porque são anos conversando, discutindo o assunto, atuando na área policial, fazendo o TCC da faculdade sobre, faz terapia, própria prisão também, constelação familiar. Então, a gente busca de vários meios para entender melhor o que aconteceu conosco e automaticamente esse processo de cura, ele vai agindo, ficando mais fácil que você consiga falar sobre isso sem chorar, sem se afetar propriamente, o que me permite poder conversar e ajudar outras vítimas. No meu livro eu conto exatamente como foi de uma infância lúdica, uma menina extremamente tagarela, que isso me define, essa palavra, para chegar aos 9 e aí sofrer, essa forma de violência que eu não entendia o que era, com o passar do tempo, até próximo dos 11 anos e meio, que foi o período em que durou, que eu comecei a entender o que estava acontecendo,
né? Comecei a entender que eu estava sendo realmente vítima de abuso e eu não tinha coragem de falar. Muitos medos passam, né, na cabeça de uma criança, a própria vergonha, a culpa. Eu lembro que eu tinha medo de que meu pai não acreditasse, e aí eu pegasse, tipo, apanhasse, ou tivesse algum tipo de castigo por estar mentindo, né, aos olhos aí deles, no caso, do meu pai, da minha mãe. Aí eu conto também a questão da doença da minha mãe, que aí foi um ponto também muito relevante para eu não contar, né, porque ela ficou doente, e aí eu não queria prejudicar mais aquela situação que já estava caótica. E aí aconteceu um fato, que esse fato eu vou deixar para vocês descobrirem no livro, que foi determinante para que eu contasse. E aí eu contei para quem eu confiava, que até hoje, né, a minha irmã, a Joana de Moraes, que me acompanha em toda essa caminhada, né, sempre me acompanhou e me apoiou. Então, até para ela era estranho. Ela fala, Gé, como era estranho, porque você sempre foi uma criança que tem um perfil de se impor, de não aceitar as coisas. Você brigava com as pessoas pelos teus direitos, assim, né, de criança ali, mas você tinha essa postura. Então, é complicado você imaginar, nossa, se a Jéssica acontecer alguma coisa com ela vai contar, né? Só que aí a gente está falando de uma situação completamente diferente, né, em que eu não tinha uma conversa antes, né, para realmente me passar essa segurança, né, chegar ao seu pai, à sua mãe, olha, minha filha, se alguém mexer com você, no seu corpo, aquela conversa que você tem que ter com os teus filhos desde o momento que eles começam a desenvolver e entender as suas partes íntimas, entender quem que pode, quem que não pode tocar, né? Então, é importante ter essa conversa. Eu acredito que se eu tivesse tido essa conversa, eu teria contado antes, né? E a coisa foi se arrastando, e aí, poxa, agora, depois de, né, quase 2 anos, eu vou contar. Aí eles vão dizer, por que você não contou antes? Então você está mentindo? Eu lembro, assim, de pequenos episódios, assim, de coisas que vêm na minha lembrança dos motivos do porquê não contar. E aí, durante essa caminhada, entre a formação, né, que foi escolher o curso de Direito, que eu fui mais porque a minha irmã me aconselhou, está no livro, e aí eu admirava, assim, a carreira policial, mas a escolha da carreira policial, ela se deu por um cargo que me trouxesse estabilidade, me trouxesse segurança, né, mas principalmente uma segurança emocional, porque aos olhos de qualquer pessoa da sociedade, e aos meus olhos na época, a farda, o armamento, o cargo, ele te traz uma segurança, ele te traz um empoderamento. Então, você pensa, aconteceu isso comigo, eu era uma vítima, eu não podia reagir. E hoje, como uma policial, ninguém vai fazer mal para mim de novo, né? Ledo engano, né? Porque eu acabei sendo vítima de violência doméstica 1 ano e meio depois, e estou escrevendo um livro sobre isso também. Então vai vir um segundo livro aí em breve, né? E foi por esse motivo que eu entrei para a polícia, para também dar voz às vítimas que tinham medo de falar, que precisaram de ajuda, assim como eu, e não foram acreditadas, né? Então aí, em praticamente quase 9 anos de profissão, eu posso dizer com toda certeza que, por mais que eu não atue hoje diretamente nos crimes, né, da especializada, né, que é os crimes de estupro e tudo mais, estar em uma delegacia de polícia, poder orientar as pessoas que chegam até lá, sem saber nem onde buscar, né, a resolução dos seus problemas, a resolução daquele caso em que ela foi vítima de algum crime, e você poder ajudar essa pessoa com cortesia e ajudando ela a solucionar o seu problema, é uma coisa que me faz muito bem. E hoje, com o livro, eu recebo muitos relatos, confissões, desabafos de vítimas, e poder conversar um pouco com elas é uma coisa que me faz muito bem, né? Porque quando a gente tem a experiência, a gente sente essa dor, e eu percebo que muitas vítimas, assim como eu, elas precisam falar,
Elas precisam contar para alguém o que elas estão sentindo. E é por isso que eu me sinto honrada em ser essa pessoa, né? Teve pessoas que me chamaram e disseram que nunca contaram para ninguém, mas que quiseram contar para mim, né? E o ato de você falar e tirar de dentro de você isso, com toda certeza ajuda a aliviar um pouquinho, sabe? Aquela pressão, aquela dor e aquela culpa que a vítima carrega. Jéssica, você trouxe tantas falas importantes aí. Primeiro, essa questão que eu acredito que tenha mudado das nossas gerações para a geração de hoje, mas que a gente precisa sempre estar reafirmando, que é esse cuidado de você explicar para a criança, né, dentro do desenvolvimento dela ali, da capacidade dela de entender, a questão do corpo que é dela, né, que as pessoas não têm direito de tocar, coisas que às vezes a gente fala aí que os nossos pais obrigavam a gente, vai abraçar, chegou um vizinho, chegou um parente, não, abraça fulano, né, cumprimenta o fulano direito, né, e a gente sabe que as estatísticas mostram que a maioria dos abusadores são pessoas próximas, são da família, são vizinhos, são amigos, são as pessoas que têm acesso àquelas crianças. E a criança mas por realmente... que isso ocorre? E assim, a criança, ela não entende, não tá na cabecinha dela que aquilo ali é errado. E outra coisa que é importante, a educação nas escolas, educação sexual nas escolas, porque eu também já trabalhei com vítima de violência e a grande parte descobre que foi vítima de violência quando começa a estudar isso na escola, porque muitas famílias não falam sobre isso dentro de casa. Então, assim, de certa forma, no meu caso, foi dessa forma também. Sim. Porque não tinha esse diálogo e essa conversa. E aí, o que ocorre? A gente está muito acostumado a ver na mídia, a ver, né, na sociedade num todo, que o crime de roubo, o crime de furto, estelionato, homicídio, enfim, uma série de crimes em que o autor está fora do núcleo, né, daquele meio em que a vítima vive. Quando a gente está falando de um estupro de vulnerável, né, que é esse caso, né, a criança de 14 anos, a gente está falando de pessoas que precisaram, né, de autores que precisaram ganhar a confiança da vítima, né? Por quê? Porque senão, né, a vítima vai contar. Então, ele cria todo um suporte de carinho, de atenção, né? E aí, se a criança ainda, no meu caso, pai trabalhando direto, mãe doente, o pai jogando futebol à noite, eu ficava muito sozinha. Aí chega um adulto querendo dar abraço, salgadinho, conversa, é querido, é maravilhoso. A criança gruda igual um carrapato. Porque a criança quer carinho, ela quer atenção. E ela não vê a intenção que está por trás disso, né? E aí, quando começa a acontecer, ainda mais dependendo da idade dela, se ela não tiver esse discernimento, ela não vai entender. No meu caso, eu via que aquilo me incomodava, né? Me deixava angustiada, eu não queria, eu falava, para de passar a mão, de fazer isso, eu não quero, né? Mas eu não entendo por trás disso tudo. E para ele, desculpa, ele agia de forma natural, né? Tá tudo certo. Tanto é que ele nunca me ameaçou que ia fazer alguma coisa comigo ou com meu pai se eu não contasse. Não, eu tinha realmente, era vergonha. O predador sexual infantil é dessa forma que funciona. Vai ser um padrasto, vai ser um pai, infelizmente tem casos que vêm para nós, vai ser um primo, né? Às vezes um irmão mais velho, meio-irmão, um tio, um vizinho que está sempre ali próximo, também aquela pessoa, vou trabalhar, vou deixar meu filho com a cuidadora, com a vizinha, o marido da vizinha, o filho da vizinha. Então, são pessoas que convivem. Por isso que é tão importante conversar, né, com a vítima, como você falou, para conversar com as crianças, né, conversar com as crianças para que elas entendam, né, a importância de confiar nos seus pais, a importância de que se alguém tiver estranho, alguém tiver tendo algum tipo de atitude, se aproximando de uma forma que, né, passou a mão a primeira vez,
Tá, no meu caso foi assim que começou. Começou com atos libidinosos, que são diversos da conjunção carnal, né, que é passar a mão, né, nos seios, na vagina, e depois disso evoluiu para a conjunção carnal. Então, olha, o tio passou a mão aqui nas minhas tetinhas, por exemplo, né, pequenos atos, você já vai te acender o alerta que ali tem que estar acontecendo coisa errada, né, então é por isso que é muito importante conversar, né, sobre isso com os filhos. E são pessoas que, além de serem próximas, que os pais confiam, né? Sim. E Exatamente. outra fala também que é importante, assim, da gente colocar aqui, que, mas por que falou depois? Mas por que esperou passar tanto tempo? Nunca é tarde, né, para você ter segurança de falar sobre um abuso que você sofreu sem ser julgado. E se não for porque a justiça tem um tempo que o crime prescreve, tem toda uma questão. Mas às vezes você precisa se tratar são 20 anos, né? Com a ferida que você tem, com especialistas que vão te ajudar, com amigos que vão te ajudar, para você conseguir seguir a sua vida de uma maneira mais saudável, para você ter relacionamentos melhores. Então, assim, nunca é tarde para se tratar ou se falar sobre um abuso que você sofreu. A maioria das mulheres que eu convivo já passaram por algum tipo de abuso. Eu já passei de um pintor que estava pintando a minha casa e que eu só fui entender o que era mais velha. Então, assim, todo mundo tem o direito de falar e de se tratar sobre as suas dores que sofreram, mesmo que tenha sido na infância, que é o que acontece muito. É um assunto muito complexo. Por se tratar de intimidade, é uma coisa que, querendo ou não, como você disse, a geração ela vem mudando. Mas não se engane, tá? Vem caso para mim, por exemplo, eu fico sabendo de casos, por exemplo, conheci uma menina de 15 anos, né? Eu tô com 33 hoje, então olha a diferença das gerações. Que a mãe dela não acredita nela, que foi uma espécie de, foi o padrasto, né? Que praticou esses atos durante muito tempo. A irmã não acredita, né? E então é desesperador. Então não é uma coisa que era da geração lá atrás, essa coisa de não se dialogava tanto, então não se acreditava tanto, né? No meu caso ainda, esse autor, ele tinha um vício em maconha, né? Então ele usava maconha, eu lembro que ele usava no meio do mato, assim, porque a gente ia muito acampar, né? Então eu conto nos livros em que momentos que esses abusos ocorreram. E ele ia pro meio do mato, assim, e fumava a maconha dele e voltava. E a mulher dele retratou para minha irmã que ele não conseguia manter relação sexual com ela. E aí, para ela e para minha irmã, no momento também foi, no primeiro momento, mas ele não conseguia com a esposa, né? Como é que ele vai conseguir com uma criança? Isso é um absurdo, isso é doentio. E aí, quando você estuda sobre a parafilia, que é uma área estudada pela medicina legal, que estuda as filias, né, as parafilias, que são a zoofilia, a pedofilia, a necrofilia, entre outras filias que tem, você começa a entender que é claro que essa pessoa não vai manter uma relação sexual com a esposa, porque não é ela que é o objeto de desejo, de satisfação, né? Por isso que é um problema tão sério, né? Que tem que ser conversado. Porque hoje, quando a gente vai analisar na área policial qualquer crime, a gente olha a ficha. Olha o histórico policial. Beleza, você vai para outros crimes, né? A gente fala crimes comuns, né? Homicídio, tráfico, dano, estelionato, furto. Tudo bem, tem um histórico. Você vai olhar, a ficha policial é vasta, ou 2, 3 BOs. Tô começando. Predador sexual não tem histórico. A não ser que ele já tenha um histórico propriamente nisso, tá? O que eu vejo em histórico? Violência doméstica, né? Aí violência doméstica, sim. Fez com uma mulher, com uma namorada, faz com a próxima, faz com a próxima, faz com a próxima. Mas o ato ali do estupro, muitas vezes ele é uma pessoa que já está há muito tempo, só que as vítimas não contam. E aí vai ficando, e aí ele vai ganhando cada vez mais confiança, porque ele fez isso e ninguém denunciou e tá tudo certo, né? E aí vai ver, tem um rol lá longo de vítimas já dessa pessoa, né? Então, tem que analisar, sim, que o agressor sexual, ele não é um criminoso como aqueles que as pessoas estão acostumadas. Ele sempre vai estar próximo da vítima, de alguma forma,
E ele dificilmente vai ter passagens policiais. Jéssica, eu queria te agradecer, esse assunto é muito importante, por isso que a gente quis trazer aqui no Observatório, mas o nosso tempo aqui é limitado. Mas quem quiser continuar te acompanhando na rede social, quem tiver interesse de entender um pouco mais da sua história e aprender com seu livro, como é que essa pessoa faz para te encontrar, para comprar o livro, a Calha, como proceder? Com certeza. Então, o livro A Calha você pode encontrar em várias plataformas de venda. Hoje já tem no Amazon, na Magazine Luiza, no site de Um Livro, no site do Estante Virtual. Todos esses links estão no meu Instagram. Então, quem quiser me acompanhar, pode verificar o meu Instagram, que é @Jéssica Laís, com S, Martinelli, com 2 L's. E aí, me encontra lá. Eu tenho um canal no YouTube também, que antes do livro, ele estava sendo voltado para carreiras policiais, para ajudar pessoas que queriam concursos para carreiras. E agora eu ampliei para conscientização social. Então eu vou iniciar uma série de vídeos com entrevistas de personagens, né, importantes, significativos do livro. E aí a gente vai falar sobre diversos assuntos, de empoderamento feminino, a adoção, a abuso sexual, a violência e outras pautas aí que o pessoal também der essa sugestão. Então me chamem, me encontrem lá no Instagram, me procurem no YouTube como Jéssica Laís Martinelli, que vocês vão achar o meu canal também. E aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, vocês vão ter o link direto para poder adquirir o livro A Calha. Jéssica, obrigada. Que bom que você teve a oportunidade de fazer justiça. E agora eu quero saber, ele está preso, né? Continua preso? Infelizmente, não. O meu caso foi julgado na lei antiga. É decepcionante, é bem decepcionante. Ele ficou preso durante 1 ano somente. E aí ele saiu para cumprir o restante da pena em regime aberto. Então, assim, por que eu encorajo tanto as vítimas hoje? Porque hoje nós temos uma lei muito mais dura. Na época, não era crime contra a dignidade sexual como é hoje. Era o quê? Crime contra os costumes. Nossa, costumes. Chega a ser até... é ruim de falar isso. E o crime de estupro, na época, ele era, sim, um crime com uma pena muito pequena. Progressão de regime era lá 2/5 ou então 1/6 da pena. Então, no caso dele, que foi condenado a 7 anos e 6 meses, ele teria que ter cumprido 1 ano e meio somente no semiaberto e depois sairia solto. Como ele trabalhou, né, e estudou durante esse período, ele diminuiu 6 meses da pena dele, então ele cumpriu apenas 1 ano. Hoje, né, se uma pessoa for vítima na legislação atual, ela vai ser punida por uma pena muito mais alta, porque o estupro de vulnerável traz uma sanção muito mais alta, e também com o pacote anticrime nós temos uma nova tabela de progressão de regime. Então, geralmente esse autor começa no regime fechado, tem que ficar no mínimo uns 5 anos lá no fechado, aí ele vai para o semiaberto, que traz umas possibilidades maiores, mas ele continua lá, tem que permanecer pelo mesmo tempo, geralmente é 45% da pena, se eu não estou enganada, que é uma tabelinha bem extensa. Mas por isso que eu falo tanto para as vítimas denunciarem. Hoje eu tenho o gosto de cumprir um mandado de estupro de vulnerável, porque esses tempos eu cumpri um que a pena era de 18 anos. Né? E já com a alteração do pacote anticrime, em que a pessoa realmente vai ficar bastante tempo. Então, vale a pena a vítima denunciar, é um processo doloroso, sim, porque mexe com o emocional, só que quando ele mexe, a gente se cura também, né? E importante esse cara, para concluir, é muita coisa, né, que a gente fala, mas que hoje existe uma oitiva especializada, então você não vai ter que ficar relatando milhares de vezes como eu tive que falar. Né? 2, 3 vezes na delegacia, mais 2 vezes no município, mais não sei. Não, é uma vez. É feito o boletim de ocorrência, que você não tem que falar nada naquele momento, vai ser o teu pai, vai ser tua mãe, vai ser teu responsável que vai fazer o boletim, e aí quem vai te ouvir vai ser o psicólogo forense do fórum, em que você vai ser ouvido uma vez, e aquela oitiva é por inquérito, é para todo o processo judicial, então você não vai mais ser submetido a isso. Por isso que eu quero incentivar muito as vítimas a buscarem essa justiça, porque isso sim, auxilia muito no processo de cura. Então, mais uma vez, Jéssica, obrigada, Amanda. Obrigada. E a gente está com esse assunto sério hoje, mas é importante falar, principalmente para vocês pais,
cuidadores, responsáveis por crianças. Vamos ficar atentos, vamos orientar as nossas crianças, porque a responsabilidade é toda nossa, dos adultos, de protegê-las, né? Então, muito obrigada e até domingo que vem, se Deus quiser. Até. Um abraço, Jéssica.